1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do 1 até o 10, e depois eu vou pular para o 17. Primeira Samuel, capítulo 30, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais que foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Aionã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? O Senhor lhes respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com 400 homens. Verso 17. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelo. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Ó querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, diante da sua palavra, nós nos prostramos e em reverência à sua palavra nós te pedimos, Senhor, enche o nosso coração de paz, de reverência e de respeito pela sua palavra nessa hora. Que essa igreja, Senhor, diante da sua voz, possa se concentrar apenas nela, naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, como falamos de manhã, existe alguma mensagem que eu possa receber no meu celular, que seja mais importante do que a sua palavra? Senhor, creio que não. Deus, existe alguma conversa que eu possa ter com o meu irmão do lado, que seja mais importante do que a sua palavra? E novamente a resposta é não. Senhor, então, diante da sua voz, nós queremos nos aquietar, para que o Senhor fale alto e poderosamente aos nossos corações. E eu te peço isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Davi ainda não era rei. Saul ainda estava no trono. É certo de que Saul já estava desagradando a Deus. A gente já percebia em Saul que Saul não tinha mais o seu coração inclinado ao Senhor. A gente conseguia perceber, através da leitura da Bíblia e da história de Saul,
que Saul já era um rei que Deus havia desprezado no seu coração. E que triste constatação você vê que alguém que tinha todas as condições de ser um poderoso rei, usado pelas mãos de Deus, sendo desprezado por Deus. Irmãos, quando a gente encontra essa expressão na Bíblia, chega a dar uma dor no coração, porque você, assim como eu, quer ser lembrado como aquele que é usado por Deus, e de maneira nenhuma queremos ser lembrados como aquele que é desprezado por Deus, como aquele que Deus diz basta. Nós não queremos ouvir essa palavra do Senhor, nós não queremos ouvir do Senhor, basta, eu te dei todas as chances, basta, eu te dei todas as oportunidades, basta, eu já te dei todas as possibilidades para que você fizesse a minha vontade e você não as cumpriu, basta. Se você pensa que isso só acontecia no Velho Testamento, se você pensa que isso só acontecia quando um rei ou quando um servo do Senhor dava para trás e deixava de ser um servo de verdade, ou nunca foi um servo de verdade, eu quero dizer para você que Jesus, certa vez, diz que lá na glória celestial, quando chegarmos às portas do céu, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome não profetizamos, Senhor, em seu nome não fizemos milagres e maravilhas, Senhor, em seu nome eu não frequentei a igreja durante muitos anos. E alguns ouvirão do Senhor naquele dia: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. A gente não quer esse tipo de palavra, quer? É isso que você quer ouvir quando você morrer? É isso que você quer ouvir quando Jesus voltar? Certamente não é o que a gente quer ouvir, mas foi o que o Saul ouviu e foi o que muitos outros ouvirão quando chegar aquele grande dia em que Jesus vier com poder e glória sobre as nuvens. Por isso Deus havia rejeitado Saul. Mas Davi ainda não era rei. Aliás, daquela unção que Samuel derrama sobre a cabeça de Davi, até ele se tornar rei, passam-se muitos anos. Davi enfrenta muitas dificuldades. Davi é perseguido por Saul. Davi consegue um grupo de homens marginalizados pela sociedade, homens desprezados, homens que não eram os guerreiros do reino, que não eram os soldados da corte, mas esses homens aceitam e abraçam a liderança de Davi. Eles são conhecidos em algum momento da Bíblia como os valentes de Davi, e talvez você já tenha ouvido falar sobre alguns deles. Se você tiver uma memória muito boa, mas muito boa mesmo, não é todo mundo que tem uma memória tão boa assim, você vai lembrar que em maio do ano passado, enquanto eu um pouco antes de me despedir dos irmãos do meu ministério interino aqui na igreja, no dia 30 de maio, se eu não me engano, mais ou menos, eu preguei sobre um desses valentes que se chamava Samá, e Samá defende um campo de lentilhas. Ele sozinho enfrenta os filisteus, e sozinho ele vence os filisteus, passando o dia todo no meio do seu campo de lentilhas, vencendo ali e desbravando. Quem sabe um dia eu volto nesse texto e a gente fala sobre ele novamente. Logo as lentilhas que não valiam nada, talvez você se lembre agora, mas para Samá valia, era como a família dele. Ele lutou por aquilo que era precioso para ele. Era um dos valentes de Davi. Talvez as pessoas olhem para você e achem que a sua família não vale mais nada, que não existe solução para o seu casamento, para o casamento dos seus pais, que não existe solução mais para aquele grupo de pessoas que dorme demais no mesmo teto. A sua família já não é mais preciosa, mas Samá defende o campo de lentilha. Eu quero convidar você a defender a sua família também, e dizer que se não vale nada para ninguém, vale para você, e você vai defender, e Deus vai operar um livramento, através da sua coragem, fé e ousadia a defender a sua família. Esse grupo era assim, um grupo de homens corajosos, que enxergavam no Davi uma liderança. Estavam em batalha, porque muitas eram as batalhas que esse grupo enfrentava,
E sobre a liderança de Davi, esse grupo estava ali vencendo as batalhas. Estava ali sobre a liderança de Davi e o poder de Deus que opera naqueles que creem. Você crê nisso? Amém? O poder de Deus que opera na vida daqueles que estão devotos ao Senhor, que estão com o coração quebrantado ao Senhor. E Davi é esse homem. Davi é esse homem que confia no Senhor, mesmo quando o adversário é mais forte do que ele. Eles estavam vencendo as batalhas, mas existe um problema que acontece enquanto eles estavam na guerra. Quando eles voltam ao acampamento, eles percebem que os amalequitas haviam invadido o acampamento e sequestrado a sua família. Quantas vezes o inimigo das nossas almas tem tentado, ou em alguns casos até conseguido, invadir as nossas casas e sequestrar os nossos? Quantas vezes o inimigo tem arrombado a porta? Porque se o inimigo não encontra em nossos lares o poderoso general chamado Cristo, se o inimigo não encontra em nossos lares aquele que de fato vigia a casa, e que se ele não vigiar, em vão vigia o sentinela, o inimigo entra, encontra brecha em nossos lares e leva cativo os nossos familiares. Falar de brecha pode parecer muito vago. Parece muito vago falar assim: não dê brecha para o inimigo no seu lar. Então eu vou tentar lembrar aqui, eu espero que o Espírito Santo me ajude nisso, lembrar as oportunidades de brecha que existem no lar. É brecha quando o homem da casa não tem nenhum pudor em olhar para qualquer mulher na rua. É brecha quando esse homem começa a trocar mensagens no celular e começa a permitir que seu coração vá ficando inflamado pelo desejo do adultério. É brecha. É brecha quando esse homem, achando que não tem problema nenhum, acessa sites pornográficos no seu celular. É brecha quando esse homem, achando que não tem problema nenhum, permite que a sua família veja na televisão coisas obscenas. As coisas estão ali sendo divulgadas na televisão e você não percebe que seus filhos estão se alimentando daquilo. Não tem problema nenhum, não, pastor. Lá na malhação todo mundo se pega. Lá na malhação todo mundo se esfrega. Lá na malhação ninguém é de ninguém. Na novela das 9 não tem problema nenhum. O crente relatado nas novelas é sempre um babacão ou um falso hipócrita. Uma mulher que está na igreja, mas ao mesmo tempo é safadinha. Não é assim que a novela retrata o crente? O homossexual não. O homossexual é sempre bom, é sempre legal, sempre divertido. Mas o crente não, o crente é sempre um babaca, um palhaço. É isso que a novela esfrega na sua cara. É brecha. É brecha quando uma mulher abre mão de ser aquilo que Deus chamou a mulher para ser. A cuidadora do lar, aquela que cuida do seu marido, aquela que dá atenção aos seus filhos. Não que o homem também não tenha que cuidar da mulher e dos seus filhos também, porque é uma responsabilidade mútua. Mas quantas mulheres estão abrindo mão de ser a mulher do seu lar? Quantas vezes a mulher despreza o seu marido em todos os aspectos? É brecha. É brecha quando a mulher não dá atenção para o seu marido. É brecha quando o marido não dá atenção para a sua mulher. É brecha. Você está criando oportunidades, está permitindo que o diabo entre em determinada área do seu casamento e destrua e leve cativo você, seu marido, os seus filhos, a sua esposa. Quando a gente não se doa por completo, quando a gente não ama de verdade mais do que a nós mesmos, quando a gente rejeita e rasga a palavra de Deus, que diz que uma mulher não deve se negar ao marido, nem o marido à sua mulher, para que não crie oportunidade. A Bíblia fala, olha, a não ser que seja por jejum e por poucos dias, para que a brecha não apareça.
para que esse homem seja firme em suas convicções de continuar sendo fiel a Deus, tá bom? Porque a promessa no altar é feita diante de Deus. Para que essa mulher também não se sinta carente. Quantos ministérios são destruídos por causa de e eu já vi isso acontecer, por causa de um aconselhamento, uma conversa de gabinete. Já vi mulheres chegarem para o pastor, para o líder, e falar: eu estou carente, meu marido não me procura. E o pastor, também carente, acabam se cedendo às paixões. E eu estou falando, irmãos, da maneira mais clara que eu posso falar publicamente. E porque as crianças não estão mais aqui, pelo menos as menorzinhas. Para que você entenda que isso é brecha. É brecha quando você, para abençoar o seu lar, você abre a sua mão para adquirir aquilo que é ilícito e leva para a sua casa. Quantas pessoas roubam na sua empresa? Quantas pessoas pegam aquilo que não é seu e levam para a sua casa como se aquilo fosse delas, e usam na sua casa de uma maneira como se não estivesse fazendo mal para ninguém? É brecha. Há algum tempo atrás uma irmã me procurou, e eu já não vou falar mais esse negócio, eu não lembro se eu contei isso aqui, se eu não contei, chega disso. A mamãe me procurou e falou assim: pastor, que bênção que foi a minha semana. Eu falei: é mesmo, irmã? Que maravilha. Ela falou: pastor, eu fiz a prova do Detran. Aí eu: a prova escrita? Não, a prova escrita eu já tinha passado. Foi a prova prática. Eu falei: irmã, que bênção, a irmã passou. Ela: não, então, eu ganhei mais pontos do que eu poderia, então eu não passei. Mas olha que bênção, o rapaz disse que se eu desse 50 na mão dele, que ele me aprovava. Olha que bênção. Aí tu olha para a cara do crente, fala: tu vai para o inferno. Desse jeito aí, tu vai pro... Igual o André Valadão fala: não é crente não. Não é crente não. Que bênção é essa? É maldição, é brecha. Que brecha que Davi deixa. Dá para você ir para a guerra com os homens, com os guerreiros, e deixar só as mulheres e crianças na cidade. É sensato isso? Ir com todo mundo do exército e deixar as mulheres ali que não tinham como se defender. Hoje as mulheres ainda tem mulher que luta, que batalha, que sabe atirar, mas naquela época não tinha a menor condição de defesa. É brecha. É brecha quando você permite que seus filhos sejam criados pela TV. É brecha quando eles se alimentam de tudo que a Netflix decide que eles podem se alimentar. É brecha quando a Netflix decide o que é que seus filhos vão aprender. É brecha quando a Globo, quando o SBT decide o que o seu filho vai se alimentar. Não vem me dizer que bebendo de água suja ele vai ficar bem. Não vai. Quem tem que decidir o que ele aprende e o que ele não aprende é você. É brecha quando você dá essa responsabilidade para qualquer outro. Isso é brecha. E o que vai acontecer na brecha? O inimigo vai invadir. O inimigo vai entrar. O inimigo vai destruir. Se já não destruiu. Se a brecha já não virou um rombo. Se o rombo já não foi alargado para uma porta. E se o inimigo já não fez toda a arruaça que ele pode fazer. A Bíblia fala que quando eles chegam na cidade, o que a gente faz quando a gente vê um cenário de destruição? O que você tem feito diante do cenário de destruição da sua família? O que você tem feito quando você olha para a sua família e vê que as coisas não estão como poderiam ser? Pode falar. Faz igual Davi? Se você faz igual Davi e os seus homens, você chora. Ai, irmãos, o choro. O choro é aquilo que a gente normalmente faz para extravasar o que naquele momento a gente não sabe o que fazer, ou a gente acha que a gente não tem condições de fazer. A gente chora para tentar esvaziar a alma do amargor que tem na nossa alma.
ou das circunstâncias que a gente acha que não tem mais solução. Neemias chora quando descobre que a cidade de Jerusalém está destruída. Jesus chora quando ele olha para a cidade e vê que aquela cidade poderia ser muito mais do que era, se fosse uma cidade de fato com o coração completamente voltado para Jesus. E eu não quero ser uma igreja, e eu espero que você também não, que Jesus olhe para nós e chore, pensando que a nossa igreja poderia ser muito mais, se tivesse o coração completamente voltado para Ele. Eu não quero ser essa igreja. O choro é normal. Quando eu vou em um sepultamento e a família está triste por causa da morte de alguém, eu nunca vou dizer para a pessoa não chorar. Chora não! Eu nunca vou fazer isso. A coisa mais natural do mundo é você chorar diante de uma perda. E esses camaradas aqui choram. A Bíblia fala no verso 4 que eles lamentam e choram em alta voz. Irmãos, é o desespero de quem perdeu. É o desespero de quem acha que não vai recuperar. É o desespero de quem vê a grande desgraça que aconteceu por causa de uma brecha. Irmãos, adulto dificilmente chora alto. Dificilmente, você está triste, você vai para um lugar, você se encolhe, as lágrimas caem, você faz mas dificilmente a gente vê um adulto falando buá, igual uma criança faz. Você vê isso uma criança, você pega uma criança de 3, 4 anos, dá um chute na canela dela, não faça isso. Ela vai berrar. Eu lembro uma vez que eu tinha uns 6 ou 7 anos, e aí meu pai falou uma coisa que eu não gostei, eu comecei a chorar alto, berrando igual criança faz. Eu não lembro, 6, 7, 8 anos. E eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo chorando alto? Vou chorar devagar, chorar baixo. Meu choro não vai comover meus pais, porque o meu nunca comoveu. Eu podia virar do avesso chorando, que minha mãe, decidida do que tinha decidido, não ia mudar de opção. Então eu falei, já que é para chorar, não preciso chorar, mostrando para os vizinhos que eu estou chorando. Né? Então eu comecei a chorar baixo. Adulto não chora alto, a não ser que o desespero seja grande. A não ser que a perda seja muito intensa, que a dor no coração seja grande demais. Aí o adulto chora por causa da dor. Eu chorei alto de dor quando eu quebrei meu braço, uma fratura exposta, o osso rasgou a pele, o sangue começou a pingar, eu vi meu short todo sangrando, e era um short que eu estava jogando bola, era azul e branco, eu lembro direitinho. E começou a ficar vermelho por causa do sangue que pingava. Aí eu chorei alto igual criança, não na hora que eu quebrei, não no campo de futebol, mas eu comecei a andar de carro, o pessoal me levando para Semeru para ser atendido. E eu lembro da dor que começou a dar no meio do caminho. Cada quebra-mola parecia que eu estava quebrando de novo o meu braço. E no meio do caminho, eu vejo um comercial do Guanabara com a Ivete sorrindo. Eu falo, ó, o diabo rindo da minha cara. Só Jesus. Porque a maior parte das vezes que a gente se dá mal, não é porque Deus não fala. É porque Ele fala e a gente desobedece. A maior parte das vezes que a gente quebra a cara, não é porque Deus não mostra a direção. É porque Ele mostra a direção, mas a gente diz que não. Eles choram, eles lamentam em voz alta. E a palavra de Deus vai nos dizer que Davi começa a ficar aflito, porque o desespero vai tomando conta da vida daqueles homens. O desespero vai tomando conta da vida daqueles guerreiros, que eles começam a planejar matar Davi. A culpa disso tudo é do Davi. A culpa disso tudo é dele. Quem mandou ele levar a gente para essa furada? A gente venceu a batalha, mas a nossa família ficou aqui desprotegida. A gente, quando vê o cenário de destruição, o ser humano sabe o que faz? Ele, antes de pensar no conserto, ele, antes de pensar na solução, ele, antes de pedir a Deus força, poder, milagre, seja lá o que for, a gente acha culpados. A primeira coisa que a pessoa faz quando o cenário é caótico a culpa é da mulher. Foi você que não foi uma boa mãe. A culpa é do homem. Foi você que não foi um bom pai.
A culpa são das crianças. São essas crianças que são endiabradas. A culpa é dos pais. Foi a maneira como meu pai me criou. A gente começa a colocar culpado nos outros. Alguém já disse, errar é humano. Colocar a culpa nos outros é mais humano ainda. As pessoas fazem isso e esses homens começam a culpar Davi. Davi poderia se desesperar. Davi poderia fugir. Davi poderia enfrentar esses homens. Vai que Deus dá poder para Davi para matar todos eles também. Mas Davi faz o que um homem de Deus poderia e deve fazer. A Bíblia fala, e preste atenção nisso. Você que está com problema no seu lar. Você que está com dificuldade no seu casamento. Você que está com problemas com seus filhos. Preste atenção no que Davi faz. No final do verso 6, a Bíblia diz: mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Eu oro ao Senhor para daqui a alguns anos, quando alguém pesquisar sobre a sua vida, encontre em algum lugar escrito sobre a sua vida assim, olha, mas Edni encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas Marcelo encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas Mauro encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas Vânia encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas Elaine encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas Kátia encontrou forças no Senhor, seu Deus. Mas a PIB de Cosmos encontrou forças no Senhor, seu Deus. No futuro, quando lembrarem de nós, em meio ao desespero, ao caos, à destruição, ao cenário de um terreno esburacado, alguém lembre assim, mas eles encontraram forças no Senhor, seu Deus. Não é o pastor Samuel que pode te dar forças. Não é um biotônico Fontoura. Não é uma comida bem recheada. Em todas as suas lutas espirituais, não são as coisas materiais que vão te dar forças, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te dar forças. Em todas as lutas que você tiver que enfrentar, para recuperar aquilo que o diabo roubou, é Deus que dá forças. Existe um hino cantado, eu não vou saber cantar, nem tenho condições de cantar, mas a autora e a cantora diz assim: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus, mas enquanto eu adorava, o inimigo covardemente atingiu um dos meus. É a Alda Célia, não é, que canta isso? E uma vez eu estava voltando do trabalho, ouvindo uma entrevista da Alda Célia para o Alex Gonzaga na rádio, acho que era Melodia, e ela falou assim: eu cantava nas igrejas, eu adorava a Deus, eu ministrava, almas se convertiam, mas enquanto eu estava adorando, o diabo atingiu a minha filha e fez com que a minha filha se entregasse às drogas. E a partir dali eu comecei a viver um inferno na minha vida. Porque, não sei se você tem ou já teve alguém dependente de drogas na sua família, irmãos, que luta, que cenário de destruição, que desespero é. Quando alguém precisa se recuperar de uma droga e eles se acham fortes, mas na verdade eles são dependentes daquela droga. E ela falou, foi uma luta muito intensa, mas eu me fortaleci no Senhor, meu Deus. E ela faz menção desse texto, nessa entrevista. Eu quero que você faça menção do nome do Senhor, seu Deus. Porque a Bíblia fala, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Nós clamamos ao nome do Senhor, porque cremos que Ele tem poder para nos livrar dessa situação. A Bíblia fala que Ele encontra forças no Senhor, seu Deus. E aí Ele pergunta a Deus o que fazer. Não é o meu próprio raciocínio, não é o meu próprio entendimento, não é o que eu acho que deve ser feito, porque a gente está cheio de crentes achistas.
A gente está cheio de crentes, frequentadores de igreja que falam, mas eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aquilo, eu concordo com essa palavra, eu desprezo essa palavra, eu concordo com a pregação, eu não concordo com a mensagem, eu concordo com esse texto, eu não concordo com esse texto. A gente está cheio de gente achista assim. Mas eu quero abrir mão de toda a minha sabedoria. Eu quero abrir mão de, se é que eu tenho alguma sabedoria, eu quero abrir mão de todo o meu entendimento quando as coisas estiverem difíceis, para que eu possa me apegar na sabedoria que vem do alto. Tudo que eu estudei não vale nada. Na minha faculdade, na pós-graduação, no seminário, não vale nada, se nas horas de dificuldade eu não perguntar ao Senhor o que fazer, eu não perguntar a Deus como agir. Eu quero te convidar a fazer isso nos momentos bons, nos momentos maus. Abra mão do que você acha, do seu entendimento, e fale assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque se você perguntar isso, eu tenho certeza que Deus vai te responder para todas as bifurcações da sua vida, para todos os caminhos, as encruzilhadas da sua vida. Se você ficar perguntando: Senhor, o que eu quero, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer que eu faça, porque é assim que a gente reconhece um servo. É assim que a gente reconhece um discípulo de Jesus de verdade, porque ele não faz o que ele quer, ele faz o que o rei manda. Ele faz o que o rei manda. E no momento de desespero, então, mais uma razão para você perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Eu já falei, eu já sentei, eu já discursei, eu já bati, eu já reclamei, eu já gritei, eu já chorei. Mas e aí, Senhor? Eu já fiz tudo isso foi baseado no meu entendimento. O que o Senhor quer que eu faça? A palavra de Deus nos diz então que Davi pede orientação ao Senhor, pede as vestes sacerdotais, e Deus orienta ele dizendo assim: vai, você vai alcançá-los. Vai, você vai recuperá-los. Ah, quão tolo você é se você acha que essa palavra, essa noite, é só para Davi. Quão tolo você é se você acha que Deus está repetindo para Davi hoje: vai, você vai recuperar. Davi está morto, você está vivo, e a palavra de Deus é para você: vai, você vai trazer de volta. Vai, você vai recuperar. A palavra de Deus diz... Eu não sei quantos receberam essa palavra agora. Talvez a gente não tenha ninguém aqui que precise recuperar nada. Temos? Se você tem alguma coisa para recuperar? Você tem alguma coisa na sua família que precisa voltar? Então tome posse dessa palavra: vai, você vai recuperar. A palavra de Deus diz então que eles vão. Irmãos, o esgotamento emocional deles é tão grande. Você já se sentiu cansado emocionalmente? Porque cansado fisicamente, você faz um esforço a mais e de repente você consegue fazer alguma coisa. Mas emocionalmente cansado é devastador. Porque você está com... A mente é capaz de deixar ela e o seu corpo cansado. O seu corpo cansado, mas a mente descansada, ok. Mas a mente e o corpo cansados é devastador. Eles estão tão cansados que a Bíblia fala que Davi sai com 600. Mas na primeira parada, 200 já ficam lá, arriados, caídos, sem condições de prosseguir. Davi prossegue com 400 homens. E Deus opera um livramento tão grande, porque a Bíblia fala que Davi e seus homens massacram os amalequitas, atacando-os durante o dia e durante a noite. Como que se ataca os inimigos? Os amalequitas era fácil, você pegava a espada, ia com os 600, no meio do caminho você perdia 200, e aí quando você alcançava os amalequitas, irmãos, era espada para que te quero. Corta braço, corta pescoço, morre também, vai,
tenta atacar, tenta vencer. Era uma batalha braçal. Você acha que a sua batalha é braçal? Você acha que você tem que sair aí procurando uma espada, pedindo uma arma emprestada e sair atirando aí nos inimigos? A palavra de Deus nos diz que para nós a nossa guerra não é contra carne ou sangue. A Bíblia fala que a nossa guerra é contra as hostes, é contra o maligno, é contra o mal. E se você acha que você está vivendo uma vidinha mais ou menos de crente, e não tem a ideia, não tem ainda o discernimento, seus olhos não foram abertos para a realidade que nós vivemos uma batalha espiritual, eu peço ao meu Senhor hoje que abra os seus olhos para essa realidade. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nós estamos em guerra. Você se comove com a guerra da Ucrânia, eu também me comovo. Mas a batalha que nós estamos vivendo é uma batalha muito mais poderosa. Porque se existem servos de Deus lá na Ucrânia, eles estão morrendo, eles estão indo para o céu. Mas na batalha espiritual, se você perde e morre, você vai para o inferno. O inimigo não está de brincadeira com você. A gente fala de brecha e você acha que isso só acontece na família dos outros. Ou você sai por essas portas e você esquece. Ou você acha que isso é uma brincadeirinha do pastor Samuel. O inimigo não está de brincadeira. Ele quer destruir você, quer destruir a sua família. E talvez já esteja conseguindo isso há muito tempo. É por isso que você precisa abrir os olhos para essa realidade. A batalha é espiritual. Davi luta noite e dia para vencer os amalequitas. E você quer vencer as suas batalhas em oração? E você quer vencer a sua luta sem conhecer a Deus no conhecimento da palavra? KKKKK. E você quer vencer os desafios, reconquistar o que foi perdido, vivendo uma vidinha mais ou menos de crente? É isso que você quer? Davi teve que virar a noite e o dia lutando com a sua espada na mão, e você tem uma espada para vencer as batalhas espirituais, as lutas. Enquanto isso, enquanto você não usa a sua espada, o inimigo tem cegado você, o inimigo tem enganado você com nada a ver. Isso não tem problema, eu posso ser crente e ser assim, eu posso ser crente e amar o mal, eu posso ser crente e amar o mundo, eu posso ser crente e entrar ali nas trincheiras inimigas com o peito aberto, achando que o inimigo vai ter pena de você. O diabo não tem pena de ninguém. E eu falo sem medo no diabo, que é um velho safado, que deve me odiar. E eu espero que ele me odeie mesmo. Eu quero criar ódio no coração do diabo. Mas irmãos, se você um dia abrir os seus olhos para essa realidade, enfrentar o mal, assumir o desafio de ser um soldado de Cristo, eu quero te dizer, tranquilamente, com toda a fé que eu tenho em meu coração, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, porque nós temos um general de batalha, Senhor, que nunca perdeu nenhuma guerra. A gente acha que Jesus e o diabo estão num ringue de boxe, lutando, e quanto mais a gente ora, mais Jesus dá soco no diabo, mais Jesus vence. Não é assim não, meu irmão. O diabo não tem poder nem para entrar nesse ringue, se o Senhor não permitir. Com o sopro da boca do Senhor, o diabo cai. Irmãos, entre na batalha. Dia e noite. Se Jesus te acordar de madrugada para você orar, ora. Se Jesus mandar você fazer jejum, faz, porque hoje crente só quer saber de comer. De fazer jejum, crente não quer. Se o Senhor mandar você orar incessantemente, orar sem cessar, ore. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para a sua vida. É batalha, porque aqueles que batalham, e o texto fugiu, aqueles que batalham obterão a vitória. A Bíblia nos fala, Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo que haviam tomado. Não faltava coisa alguma, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Eu não sei se essa palavra é para você. Tudo.
nem filho, nem filha. Nem filho, nem filha ficou lá. Davi recuperou tudo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. A gente leu um texto que falava sobre bênção. E tudo está conectado, porque aquele texto diz: bênção será dada a quem obedecer a minha lei, a minha palavra. É a palavra de Deus. Nós cantamos uma canção que faz menção de Jesus acalmando a tempestade. E nessa canção, o autor diz: ó mestre, o mar se revolta. Estou apavorado com as ondas. Estou apavorado com os amalequitas. Estou apavorado com a situação do meu lar. E aí Deus fala, respondendo ao clamor do autor. Deus fala: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. A bênção de Deus está reservada para nós, se formos obedientes, se formos soldados obedientes, soldados prontos para essa batalha, soldados que sabem que o mal planeja contra nós. Você pode ser amiguinho do mundo, você pode ser até amiguinho do mal, mas ele nunca vai ser seu amiguinho. O nosso melhor e maior amigo é Cristo. Ó Deus, feche seus olhos. Ó Deus, trabalha na vida dos meus irmãos. Ó Senhor, trabalha nessas famílias, trabalha na minha família, na família deles também. Ah Deus, age nos corações para que ninguém aqui mais dê brecha, ninguém aqui mais dê oportunidade, ninguém aqui dê mais, Senhor, uma mesa de trabalho para o diabo trabalhar dentro dos nossos lares. Ah Deus, toca no coração de mulheres, toca no coração de maridos, toca no coração de filhos, de avós, de avós. Senhor, para que sejamos abençoados por Ti, Deus. Para que o Senhor possa operar um livramento como o Senhor fez na vida de Davi, daqueles homens. Para que em nome de Cristo Jesus o Senhor faça uma grande obra, Senhor, nos lares. Para que tudo que foi tomado pelo diabo seja recuperado pelo poder de Deus. Ah Deus, ó Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, como Davi clamou. Pela nossa força não conseguiremos, mas que limitação há para o poder de Deus. Mas Pai, que limitação há para Ti. Então, opera em nós, Senhor. Opera em nossos lares. Ainda que comece só em nós. Que sejamos luz em nosso lar. Que sejamos os guerreiros de Davi no nosso lar. Que sejamos os guerreiros do Senhor em nosso lar. Para que com a palavra de Deus, Senhor, nós possamos vencer. E sejamos abençoados em nossa vida e em nossa família. Deus, eu te peço isso para os meus irmãos. Abençoe, Senhor, cada lar aqui representado. Abençoa cada família. Cada família. E eu te peço isso em nome do Senhor Jesus.